Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje nós daremos aqui a continuidade à aula passada, na qual nós fizemos este risco do passarinho, né? Até incrementei um pouco mais aqui o meu risco, vou explicar para vocês, tá bom? Eu falei que nesse espaço, né, vazio que a gente tinha a partir desse outro bordado que nós fizemos também aqui no canal, é, eu falei que poderia ser colocado qualquer imagem, né? Qualquer desenho aqui nesse centro. Eu fiquei com esse desejo mesmo, né? De fazer um pássaro. Então, de forma muito simples, na aula passada, eu mostrei, né? Como fazer, utilizando inclusive colheres, né? Que a gente tem aí em casa com facilidade. Também gostaria de explicar que esse passarinho, ele, né, eu me inspirei aí no pássaro que é a calopsita, e eu vou mostrar também aqui uma pintura que eu fiz, né? Vou colocar a imagem para vocês observarem um pouco aqui, e eu dessa forma consigo explicar melhor as cores também que eu vou utilizar, né? Com essa observação da minha pintura. Lembrando que a pintura, ela ficou muito mais realista porque eu observei na internet, né, como eu já expliquei aqui também no canal, às vezes é importante a gente ter alguma referência para fazermos o nosso desenho, nosso risco. Então, quando eu tenho uma referência, fica com muito mais detalhes, fica, né, mais até com esse aspecto de realista mesmo. Nesse caso aqui, desse risco que nós fizemos na aula passada, não foi realista, por quê? Porque era só a ideia de um pássaro, na verdade, né? Dá para saber que é um pássaro, é um símbolo, né? Mas não seguimos uma referência, não tínhamos nenhuma referência aqui para observarmos. E por isso ficou inclusive diferente, né? Bem diferente a anatomia do pássaro que é a calopsita, tá bom? Então observem aí agora a imagem da minha pintura e depois já venho falando das cores. Agora é importante, né, depois de termos observado a imagem aí do pássaro, notar que é um pássaro que tem bastante cores, né? Eu vou colocar aqui algumas cores que eu tenho que mais se aproximam dessa pintura que eu fiz. Mas você pode escolher a cor que você mais gostar. E também ele não precisa ser uma calopsita, né? No caso aqui eu até fiz o risco aqui da crista, né? Mas o pássaro que tem a crista, no caso, é esse que eu falei. E tem outros também que tem, mas não necessariamente todos têm, né? Tem muitos que não têm, e aqui é arredondadinho. Então, se você preferir fazer o seu passarinho arredondado, tudo bem também, tá bom? Hoje nós vamos utilizar o ponto que nós tivemos na aula que eu mostrei aqui, um bordado de um sino. Vou colocar aqui o número também para vocês lembrarem dessa aula, tá bom? Então, eu escolhi aqui alguns tons da cor cinza, né? Temos aqui 3 tons de cinza, não sei se vai ser necessário usar os 3, mas tô colocando. Amarelo também, eu escolhi 2 tons de amarelo, um bem clarinho e um outro um pouco mais chamativo para usar na parte da crista. Esse aqui é para aquela bochechinha, né? Aquela parte
arredondadinha que tem aqui, abaixo dos olhinhos. Separei também um alaranjado, né, bem claro, né, nada muito chocante, porque pelo menos no desenho, né, no que eu vi lá a imagem do pássaro real, ele não era tão forte. Um tom não, né, a cor branca também. Escolhi também usar meada preta, porque vamos fazer os olhinhos, né. Aí o tronco, eu vou mostrar ele pronto já, porque na verdade eu utilizo, para fazer esse tronco, eu vou utilizar o mesmo ponto que eu usei nesse contorno aqui, que é o ponto haste, né? Aqui no caso ele não vai ser nem duplo, como eu fiz nesse bordado aqui. Ele vai ter mais camadas. Eu vou preencher todo esse espaço desse pequeno galinho aqui, né? Com esse ponto haste. Lembrando que onde eu tenho aqui, no caso, a cauda do pássaro, eu não vou colocar o marrom, eu vou deixar esse espaço vazio, tá? Então, agora eu vou explicar melhor aqui o desenho. O que eu fiz aqui, né? Na aula do risco, eu mostrei a asinha, o corpinho, tudo bem. Aqui na cauda, como vocês viram também na imagem, eu aumentei essa cauda aqui do pássaro para ficar mais próximo do pássaro real, né? Então, o bico não ficou legal, tá? Depois que eu já tinha feito o risco no meu tecido, eu fui olhar minha pintura e esse bico ele poderia ter ficado bem menorzinho, né? Porque ele é quase um bico de papagaio. Ele é mais pontudinho para baixo e ele é mais curtinho, né? Mas tudo bem, tá bom? Como eu disse, eu não tinha uma referência aqui na hora que eu desenhei, né? E eu deixei também vocês muito livres nessa aula para desenhar o bico do jeito que quisesse, para desenhar tamanho de cauda ou não, tá bom? Agora eu lembrei também que na parte do pezinho aqui, né? Eu vou usar um tom de rosa clarinho, tá bom? Ou, né, pêssego também, acho que vai ficar legal. Só pra gente entender aqui, né, o que eu tô utilizando, mas o de vocês com certeza pode ter outras cores e outras formas, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos começar aqui fazendo o contorno do pássaro, os contornos principais, naquele ponto do sino que eu falei, que era o ponto partido, né? Então, vamos relembrar aqui o ponto partido, tá? Eu provavelmente não vou finalizar esse pássaro hoje, porque eu imagino que ele vai ficar, como tem muitos detalhes, vai ficar um vídeo muito longo, tá bom? Então, vamos começar. Vou ampliar aqui um pouco. A meada, é importante eu estar utilizando 2 fios de meada para fazer esse ponto, tá? Somente 2 fios. Eu vou dar o nozinho, né? Vocês também deem aí o nozinho de vocês. E agora, vamos fazer aqui o primeiro pontinho reto da largura que vocês, né? Não tão grande, como mais ou menos o ponto atrás que a gente tá acostumado, tá? E aí, agora eu venho pra frente, só que na volta eu vou entrar nesse ponto que ficou pronto. Tá? Eu vou entrar entre os fios de linha, por isso, da importância de ter 2 fios, né?
Principalmente em partes mais curvas, é importante fazer pontos menores, né? Eu sempre falo isso dos outros pontos também, né? Pra ficar bem arredondado, tá? Essa parte também do tronco que eu disse, se quiser também fazer com outro ponto, você pode escolher outro ponto de preenchimento, que nós temos vários, né? Também dá para fazer o passarinho voando e nem colocar também essa parte do galho, né? Eu até brinquei, né, na aula passada que você poderia deixar o passarinho voando e aí ele fica até com a asinha mais levantada, né, do que essa que eu fiz aqui. A gente tá muito acostumado a fazer o ponto atrás, né? Então, esse precisa ficar atento para não repetir o ponto atrás. É bom esse treino aqui do contorno para facilitar a parte do preenchimento desse bordado. Também queria lembrar aqui, né, no vídeo, que se você tem gostado do conteúdo do canal, compartilha com alguém que você acha que pode gostar do conteúdo, pode curtir também os vídeos, né? Eu vejo que muita gente assiste os vídeos e não curtem, então não tenho como saber se vocês estão gostando ou não, né? Só apertar aí no joinha e também é importante, né, se inscrever no canal, realmente clicar onde está escrito inscreva-se para que esse canal ganhe também, né, visualizações dentro do YouTube e outras pessoas possam ser beneficiadas, né, com este conteúdo também, tá bom? Agora já fiz aqui, né, como eu havia dito, o galho no ponto haste, né? Foi o mesmo tom aqui da linha mesclada que eu utilizei. E eu deixei também, acho que dá para perceber aí, deixa eu ampliar um pouquinho. Deixei já o espaço dos pezinhos, né? Depois eu vou vir com uma outra cor e vou preencher esse espacinho, né? Aqui eu fiz o contorno de onde eu ia colocar o ponto, né, da pintura de bordado, né, que a gente pode dizer assim também. E aí, essa parte, por que que eu não fechei aqui esse contorno? Aqui eu fiz tudo igualzinho, eu já mostrei no início do vídeo, né? Aqui eu deixei aberto, porque como essa aqui vai ser uma região que pela observação da minha pintura, não tem uma divisão aqui entre a cabeça e a crista. As penas, ela saem da própria cabeça, né? Da cabecinha aqui do passarinho. Então, não tem esse contorno por conta disso. Mas se o teu passarinho não vai ter a crista,
Então, você pode fechar aqui com o contorno, tá bom? Ainda não dá para ver muito bem, né? Os detalhes que eu desenhei aqui, mas como vocês observaram também o passarinho na imagem lá do início também, aqui eu vou fazer depois um tom mais escuro, aqui praticamente branco, né? A cabecinha aqui vai ter uma cor mais clarinha, a crista um pouquinho mais chamativa, e tudo isso vai ficar para o nosso próximo encontro, tá? Porque senão esse vídeo ficaria longo demais e eu acho que só esse contorno e o bordado aqui do galho já é bastante trabalho para fazer em casa, né? Então, como a gente tá tendo praticamente aqui 2 aulas na semana, na próxima aula a gente vem fechando aqui, né? E dando mais naturalidade, mais vida aqui para o nosso pássaro, tá bom? Espero contar com a companhia de todos na próxima, para que a gente possa dar essa continuidade, então. Agradeço a participação e um grande abraço. Até a próxima.